Olá, alunos. Eu resolvi fazer essa gravação para ajudar, né, a explicar melhor aqui algumas das coisas que eu coloquei nos slides. E esse áudio agora é para tratar desse slide aqui da seleção natural e da variação. Então, logo no começo aí dos slides, né, no primeiro slide, que fala sobre isso, né, tem essa tirinha já exemplificando um pouco isso. Então, exemplificando essa relação entre as variações, o que seriam essas variações? Essas diferenças que vão existir entre os organismos ali da mesma população, de uma mesma população, e como essas variações elas podem influenciar, né, elas podem servir ali, de certa forma, como algo que vai trazer vantagens para esses organismos, né? Então, a variação que existe, ela é algo muito importante para que a seleção natural ocorra e vai estar, né, até dentro de uma das condições essa questão da variação dentro da seleção natural. Então, mas antes de tratar sobre essa questão em específico, né, das variações, no próximo slide aí eu começo com um exemplo. Então, falando sobre um certo tipo de peixe, aí, o bacalhau, que é um peixe marinho, um peixe grande, e que tem a capacidade de colocar uma grande quantidade de ovos. Uma fêmea, aí, ó, se a gente for observar o gráfico que está aí na relação, tem a relação entre números de indivíduos em um eixo e milhões de ovos em outro eixo. Quando a gente observa aí, por exemplo, a linha que representa os bacalhau de 10 anos de idade, elas conseguem colocar lá cerca de 1 milhão de ovos. Então, e a quantidade de indivíduos é grande, né? Então, imagina a quantidade de ovos que é produzido ali de uma vez durante esse período reprodutivo desse bacalhau fêmea. E essa fêmea, logo, no próximo slide está mostrando isso, né? Logo que ela consegue produzir essa prole, esses ovos são liberados, esses ovos são fecundados também. Logo que eles estão livres no ambiente, eles já começam a ser predados. Predados por quem? Por outros organismos que vão existir ali, outros peixes, outros organismos que vão estar presentes naquele ambiente. Eles já vão começar a predar essa grande quantidade de ovos. E a maior parte desses ovos, eles vão ser predados, né? Eles vão ser destruídos ali de certa forma, não vão conseguir chegar, não vão conseguir ser bem sucedido, não vão conseguir chegar até a idade adulta. O gráfico aí, o próximo gráfico, no slide 3, está mostrando essa relação, né, entre a densidade, o número ali de indivíduos que vão existir por tempo e por dia. E a gente percebe que essa curva ela cai muito, né? Essa densidade, esse número de indivíduos ali por metro quadrado, ele diminui muito. E o que a gente pode concluir, de certa forma, com isso? Né? Que uma fêmea, mesmo ela colocando essa grande quantidade de ovos, mesmo ela produzindo mais de 2 milhões de ovos, 1 milhão de ovos, apenas uma pequena parte vai conseguir ser bem sucedida, vai virar adulto. Então a gente acaba concluindo que uma fêmea de bacalhau ela vai produzir em média ali uma progenie de só 2 indivíduos bem sucedidos. E isso, se a gente for pensar, é algo que é óbvio, né? A gente, de certa forma, esse cálculo lógico aí, como vem dizendo no slide 4, esse cálculo lógico, ele é o que a gente espera. Se não, imagina, produz essa grande quantidade de ovos, 1 milhão de ovos, metade dele consegue sobreviver, metade desses ovos conseguem sobreviver. Imagina a quantidade de bacalhau que não ia existir. Né? Então, esse número, a gente chegaria de 2, né? Por quê? Porque a média da população, ela acaba que tem que obedecer isso. Né? Qualquer outro número relacionado com isso, a longo prazo ia ser muito insustentável. Não ia conseguir, o ambiente não ia conseguir conter essa grande quantidade de indivíduos que ia surgir. Né? Exemplos disso, quando a gente trata da questão de espécies exóticas,
a gente observa que quando tem a introdução de espécie exótica em algum local, o que, que acontece? Eles não têm predadores naturais e eles acabam se reproduzindo demais, sobrevivendo demais e aquilo vira uma praga. Né? Isso acontece, isso aconteceu e vem acontecendo em vários locais do mundo. Né? Espécies exóticas que sobrevivem além do que deveriam ali e acabam virando uma certa praga. Né? Então, essa sobrevivência de apenas 2 indivíduos, né, é algo que torna, né, que faz com que exista uma certa sustentabilidade daquele ambiente. Então essa condição é uma condição chamada de excesso de fecundidade, né? Essa condição de produzir uma grande quantidade de prole, né? Uma prole maior do que os que vão sobreviver. O slide 5 vem mostrando um outro exemplo, né, que é aqui, ó, o das tartarugas, que na própria imagenzinha mostra aí, ó, que elas põem, então uma tartaruga fêmea faz de 3 a 4 desovas, 3 a 7 desovas. E cada desova tem cerca de 120 ovos. Então imagina, se todas essas tartaruguinhas conseguissem sobreviver, a quantidade de tartarugas que não iam existir ali e o ambiente ia conseguir sustentar isso, né? Provavelmente não. E na outra imagem também, nesse slide 5, mostra aí um dado do projeto Tamar, ó, falando justamente disso, né? Que estima-se que de cada 1.000 filhotes, apenas 1 ou 2 consigam atingir a idade adulta. Então aí, o excesso de fecundidade, né, sendo demonstrado em outro organismo, né, diferente desse bacalhau. Se a gente for pensar, a gente até consegue imaginar os diversos organismos que vão passar por isso, né, que vão ter esse excesso de fecundidade. Então, no geral, todas as espécies elas vão acabar produzindo mais ovos do que o número que é capaz de sobreviver até o estágio adulto. Então, isso vai acontecer. Darwin também já tinha se atentado a isso. É algo que ele descreve e que serviu para ele perceber uma questão muito importante dentro da evolução. No slide 6 traz essa representação da condição de excesso de fecundidade no elefante, que é um organismo que tem uma fecundidade, uma taxa reprodutiva ali, de certa forma baixa, porque o tempo de gestação de um elefante é muito grande, também porque eles começam a se reproduzir numa certa idade um pouco mais avançada ali, né? Mas, mesmo assim, tendo essa taxa de reprodutividade baixa e começando a se reproduzir um pouco mais tardiamente, mesmo assim, se todos os filhotes conseguissem sobreviver, isso excederia ali a quantidade de organismos que o ambiente conseguiria reter. E isso ocorre, então essa condição de excesso de fecundidade, ela ocorre por quê? Porque no ambiente, no mundo, não tem recurso suficiente para sustentar todos os ovos que vão ser produzidos, todos os filhotes que vão nascer. Então essa população ela pode se expandir somente até um certo limite, até o limite ali do que os recursos ambientais eles vão suprir essas necessidades. E como diz aí no slide 7, ó, à medida que os recursos são utilizados, as taxas de mortalidade na população vão aumentar. Essa taxa de mortalidade tende a se igualar à taxa de natalidade e a população meio que se estabiliza. Né? Isso seria esse ideal, que a quantidade de organismos que nasce e a quantidade de organismos que morre ela seja mais semelhante, mais similar, e assim se mantém ali os números, as quantidades desses organismos meio que estáveis naquela população. Quando eu falei da questão anteriormente ali das espécies exóticas, o que acontece? A taxa de natalidade, em alguns casos, é muito maior do que a taxa de mortalidade. Então, eles acabam se reproduzindo muito além do que deveriam e acabam até devastando algumas regiões aí por conta dessa grande população, né? Dessa superpopulação. Então, esse seria um dos problemas